Então, pessoal, agora a gente vai fazer a revisão. Eu sei que é curta, é 5 minutinhos, né? Para você poder ter sucesso lá na sua atividade. Então, vamos lá para a gente não perder tempo na revisão da aula de hoje. Nós estamos na nossa aula 48.2, lembrem, estamos falando sobre as leis da radioatividade. Nós vimos que a radioatividade, ela é a emissão de radiação nucleares, ou seja, é um fenômeno natural, e que entre os diferentes tipos de radiação, certas emissões nucleares de átomos de determinados elementos químicos são largamente utilizados na indústria, na agricultura, na medicina, entre outras aplicações. Uma radiação que a gente, digamos, sofre todo dia é a radiação solar. O Sol ele emite a maior parte da radiação que incide sobre a Terra. E é sempre importante, viu, pessoal? Usem filtro solar, porque a radiação, quando ela penetra na nossa pele, ela pode causar alterações nas células. E aí ter o surgimento de algumas doenças de pele, como o próprio câncer. Nós vimos também sobre os dois tipos de radiação que existem. A radiação ionizante, que consiste em ondas eletromagnéticas com energia suficiente para fazer com que os elétrons se desprendam de átomos e moléculas, alterando sua estrutura no processo conhecido como ionização. Então, quando a gente tem o desprendimento dessas partículas, que são os elétrons, nós temos as radiações ionizantes. As não ionizantes, elas possuem menor energia com relação às ionizantes e inclui formas de ondas como micro-ondas ou ondas de rádio e televisão. O seu efeito geralmente é utilizado para a geração de luz ou ainda de calor. Outra coisa muito importante que a gente viu foram os tipos de emissão. Nós vimos as emissões alfa, que é quando um núcleo emite partícula positiva. Nós vimos as emissões beta, que é quando um núcleo emite partículas negativas. E nós vimos as emissões gama, que é quando o núcleo emite ondas eletromagnéticas. Cada uma dessas emissões ela tem um poder de penetração diferente. E aqui a gente tem uma ilustração que mostra a diferença entre o poder de penetração dessas radiações. Aí nós vimos que a radiação alfa, o poder de penetração dela é bem baixo, ela não consegue transpassar uma folha de papel. Nós vimos as radiações do tipo beta, que passam facilmente através do papel, só que são retidas no alumínio. E as radiações do tipo gama, que ela consegue passar através do papel, do alumínio e são retidas somente pelo chumbo. Então, a gente consegue observar a diferença no poder de penetração, o que também dá logo para a gente visualizar a diferença nos riscos de exposição a esse tipo de radiação. Nós falamos um pouco sobre as leis de Soddy, né? Tanto a primeira quanto a segunda, que foi um dos grandes percussores do estudo da radioatividade. E falamos dentro dessa lei sobre o decaimento radioativo. E aí a gente falou um pouco das emissões alfa e também das emissões betas, que foram a fonte de estudo desse nosso grande cientista. Agora você vai lá, vai fazer a sua atividade, vai acertar todas, com certeza. Depois a gente volta aqui para fazer a correção juntos no nosso Tirando Dúvida. Sucesso aí para vocês! E aí, pessoal? O que vocês acharam da atividade? Eu achei bem bacana, mas eu entendo perfeitamente se ficou dúvidas. Porque é um assunto novo, a gente tem muita coisa para aprender, às vezes o tempo é limitado. Então,
Para tirar essas dúvidas, vamos lá no nosso Tirando Dúvida agora? Vamos lá, então. Questão número 1. Olha, gente, se você for observar, essas questões, elas são de observação realmente, viu? Olha aqui na questão 1, ele fala assim: a ilustração a seguir representa o experimento proposto por Rutherford, o qual culminou a descoberta dos tipos de radiação. Então, aqui a gente tem aqui a representação do experimento dele. A gente tem a amostra radioativa, ou seja, o elemento radioativo. Aqui tem um bloco de chumbo, tá? Ó, esse preto aqui, ó, é um bloco de chumbo, que ele é um isolante da radiação. Nós temos placas negativas e placas positivas, tá? Desse lado são as positivas, desse lado as negativas. E aqui no centro, esses traçados são as partículas, são as emissões, ó, a emissão alfa, emissão beta e a emissão gama, tá? Na imagem, podemos observar as trajetórias descritas pelas partículas alfa e beta e pelos raios gama, ao serem emitidos sobre uma superfície a partir da influência de um campo eletromagnético, que é a região positiva e uma região negativa. Assim, com base nessas informações, qual das alternativas a seguir está correta? E a gente tem 4 alternativas. Na letra A fala: de todas as radiações, aquela que apresenta o menor poder de penetração em uma certa matéria é a radiação beta. E aí, o que vocês acham? A gente viu já o poder de penetração dessas radiações. E o esquema que a gente acabou de ver na nossa revisão mostra que a partícula que tem o menor poder de penetração é a alfa e não a partícula beta. Então, a letra A, ó, já está errada. Letra B. A radiação gama é uma onda eletromagnética. Logo, não possui carga positiva nem negativa. Sim, nós vimos que a radiação gama, ela não possui carga e ela nem possui massa também, tá? Ela não é uma partícula, ela é, nós chamamos de raios, né? Raios gama. Tanto que quando a gente for falar partículas alfas e betas, mas quando se refere às gamas, a radiação gama, nós chamamos de raios gamas. Por quê? Porque não possui carga e nem massa. A letra B, para mim, está corretíssima. Letra C. A radiação alfa, por ter 2 partículas positivas, que são os 2 prótons, torna-se uma radiação de elevada massa. Aqui nós temos que ter cuidado, viu, gente? A radiação alfa, ela perde massa quando está sendo emitida, né? E detalhe muito importante é a gente não ficar confundindo a alfa com a beta. Aqui está certa, a alfa, ela de fato emite partícula positiva, viu? Mas quando ela está emitindo, ela está perdendo massa. Letra D. A radiação beta é uma radiação de massa particularmente nula, pois se assemelha a um próton em sua composição. Até aqui está razoavelmente certo. Porém, a radiação beta, ela não se assemelha a um próton, ela se assemelha a um elétron. Então, a nossa alternativa correta, de fato, é a alternativa B. Questão número 2. Analise a sequência de desintegração radioativa envolvendo 4 elementos proposta abaixo. Nessa desintegração foram emitidas, respectivamente, radiações beta, beta e alfa. Qual par desses 4 elementos é de isótopos?
Isótopos são os elementos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa, lembram? Então, aqui, ele quer que você determine, dentre estes caras aqui, que estão sendo representados por esses elementos aqui em cima, qual deles serão isótopos. Lembrando que este é radiação beta, beta e alfa, respectivamente. E aí, para a gente determinar qual deles, né, qual desses pares são isótopos. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Vai ser D e E e L, E e G, D e L ou D e G? Lembre que estamos falando destes elementos aqui, nessa ordem de radiação. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a nossa alternativa D. Isso porque quando G emite radiação alfa, ele vai formar o elemento L. O número atômico de L vai ser X, que é a emissão alfa, ela diminui 2 unidades do número atômico que havia em G. Então, D e L serão isótopos. Agora nós vamos para a questão Se Liga no Enem. Gente, essa questão aqui é uma questão do Enem, tá? E é uma questão bem bacana, porém, eu entendo se durante a resolução surgirem algumas dúvidas ou até dificuldade da identificação do que realmente o problema está propondo para a gente. Mas vamos ler o texto e aí a gente vai debater e discutir um pouquinho sobre a ilustração que existe nessa aula. Diz assim: no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados nas ampolas de raios catódicos, que são tubos sob vácuo em que se ligam 2 placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício no anodo e continuam o percurso até a outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzida ao chocarem-se com um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Calma aí que a gente já vai ver a figura. Medições da razão entre a carga e a massa dos constituintes dos raios catódicos mostram que a sua identidade, independente do material catódico ou gás dentro das ampolas. E aí ele dá para a gente a ilustração. Então, aqui nós temos a fonte de alta tensão. Nós temos aqui o cátodo, que é carregado negativamente, o anodo, que é positivo, e aí a gente tem o tubo de raios catódicos, que é esse cilindro aqui, ó, pessoal, todinho. Dentro desse tubo, nós temos uma placa negativa, ó, carregada negativamente, que está aqui, e a outra placa carregada positivamente. E nós temos aqui os raios catódicos, que quando eles chegam aqui, quando eles se chocam, eles emitem luz devido ao revestimento. Tá, professora, mas eles estão emitindo radiação? Sim, estão emitindo radiação. Esse traço aqui no centro, ó, estão vendo? Que declina para cá é a nossa radiação. Aí vem a pergunta. Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por, letra A, ânions. Lembrando que quando a gente fala de ânions, nós estamos falando da formação de íons de um modo geral. Então, seriam átomos, né, que, no caso, receberam elétrons. Letra B, cátions. Quando a gente fala de cátions, no modo geral, nós estamos falando de íons também,
que são átomos que perderam elétrons. Aqui nós não temos radiação, nós temos a presença de cargas, mas não são radioativos, né? São íons. C, prótons. Seria prótons se nós estivéssemos falando da radiação alfa, que ela emite carga positiva, né? Pode ser? Não sei, vocês vão me dizendo aí. D, elétrons. Quando são elétrons, nós estamos falando da radiação do tipo beta, que ela emite partículas negativas, né? E aí vem, letra E, partículas alfas. Vamos observar aqui a estrutura? Vou até apagar os rabiscos que eu fiz aqui para a gente entender melhor. Observem o caminho que a nossa radiação seguiu. Ela vinha em linha reta, certo? Até chegar aqui, ó, nas placas. E aí nós tivemos um desvio dessa radiação, ó, em qual sentido? No sentido para a placa positiva. Ela desviou na direção das placas positivas. Isso caracteriza o quê? Que nós vamos ter carga positiva ali na radiação? Não, que nós vamos ter a presença de cargas, no caso, negativa. Que nessa situação serão os nossos elétrons. Então, essa radiação invisível detectada pela ampola, ela é uma radiação constituída de elétrons. E aí a gente tem, né, o comentário da questão que fala: essa radiação invisível é emitida pelo cátodo, que é o polo negativo, sendo atraída pelo anodo, que é o polo positivo. Desse modo, os raios são constituídos por elétrons. Não tem como carga positiva atrair carga positiva, né? Normalmente, quando nós temos as cargas iguais, elas vão se repelir. Então, observando essa situação, nós chegamos à conclusão de que essa radiação aqui, ela é constituída por carga negativa, o que caracteriza que ela seja constituída pelos elétrons. Por isso que a letra D é a nossa alternativa correta. E aí, pessoal, vocês conseguiram acertar? Ah, professora, não consegui seguir o seu raciocínio. Tranquilo. O que você pode fazer? Você pode voltar na atividade, observar o passo a passo como a gente solucionou e ver os tópicos que você ficou com dúvida. Anota aí, manda lá para o teu professor presencial, que ele manda para a gente. E aí a gente dá um retorno para vocês, para a gente sanar essa dúvida. O que a gente quer é o sucesso de vocês, não só na nossa disciplina, né? Mas, num modo geral. E esse tipo de estudo, pessoal, não serve só para a nossa aula de química. Nós vamos ver, nas aulas que vêm, que a radiação está mais presente do que a gente imagina no nosso dia a dia. Mas, por hoje, a gente fica por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.